tá vindo... me veio uma coisa aqui. Gente! Eu tô falando a leitura inteira, falando sobre isso. É por isso que eu gosto de tirar essas cartas no começo. Olá, Áries! Sejam muito bem-vindos ao Faces da Lua Tarô. O meu nome é Giulia, muito prazer. É um prazer te receber aqui. E a Lua muda, você muda. Esse é o seu quadro semanal, a sua leitura semanal aqui no nosso canal. A gente sempre começa com uma carta segredo com o oráculo da Lua. É a parte mais legal da leitura, é o final, porque daí a gente tira essa carta aqui no começo e lá no final a gente vê se vai ressoar ou não com a energia da leitura. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos se concentrar, fechar os seus olhos, concentra nas suas questões, pensa no que você precisa encontrar uma resposta da espiritualidade nesse momento. E que agora eu peço licença aos seus anjos da guarda, aos nossos guias e ancestrais, que fechem os meus olhos, que calem a minha boca, e que os meus ouvidos sejam apenas para o que a espiritualidade tem a dizer, para que eu seja apenas uma mensageira aqui nesse momento. Vamos lá, Áries! Lembrando que essa é uma leitura geral, ou seja, não vai ressoar com todas as pessoas. Se você não tiver em alinhamento com o momento, com o conselho da leitura, compartilha com aquele amiguinho que você acredita que pode fazer uso desse conselho, ou então joga pro universo que essa mensagem vai encontrar quem precisar, tá bom? Lembrando também que é uma mensagem atemporal, então vale para a próxima semana, a partir do momento que você chegar aqui. Se você chegou aqui muito tempo depois, é porque você precisava ouvir essa mensagem. A espiritualidade, ela mexe seus pauzinhos para que a gente ouça as mensagens que ela quer. Então vamos lá? Sua mensagem final para Áries. Vou pegar duas. Aqui temos duas mensagens de conselho final para Áries. Vamos saber se vai ressoar no final. E agora a gente vai tirar 3 arcanos maiores para sua semana, que vai reger a sua semana. Uma linha de passado, uma linha de presente e uma linha de futuro, tá bom? A nossa carta segredo vai ficar aqui no cantinho, tá? Ninguém vai ver, tá aqui quietinha. Então, vamos lá, uma energia de passado, uma energia de presente, uma energia de futuro pra gente ver. Vamos começar com a energia de presente, tá bom? Vou começar com a energia de presente para Áries. The Magician. O mago, o bruxão, a cocriação, o poder de fazer acontecer, o poder de iniciar algo novo com tudo que você já aprendeu na sua caminhada, na sua jornada, pegar tudo que você tem de conhecimento, toda essa bagagem que você tem e aplicar para alguma coisa. Nesse momento presente, é uma The Magician, o mago, ele traz um poder muito forte. Então, você precisa tomar cuidado com o que você pensa, tá? Porque você vai estar com um poder de cocriação muito alto. Você vai estar com poder, assim, de fazer, sabe? Porque o mago, ele tem tudo que ele precisa para ele fazer. Ele tem todos os elementos. Ele é o alquimista, ele é o ilusionista. Então, ele faz tudo que ele precisa fazer. Ele faz acontecer, ele materializa. O mago materializa as coisas, tá bom? Vamos tirar a energia de passado pra gente entender. Os amantes. Gente do céu, essa combinação saiu para outros signos também. Você pode assistir os seus outros signos fortes do mapa, como seu ascendente, sua lua,
ou então Júpiter e Marte, Mercúrio, tá bom? Vê os seus planetas fortes do seu mapa e assiste os outros signos também, pode ter uma mensagem complementar. Pode ser uma decisão que você tomou de fazer alguma coisa acontecer, porque a gente tem o mago numa linha de presente, tá? Então, pode ser que os amantes, ele pode representar uma conexão, uma pessoa, um namorado, namorada, um chefe, né? Uma conexão de serviço também, não tem problema. Mas os amantes também falam de uma decisão, de uma decisão tomada. E aqui com o mago, talvez você tenha tomado uma decisão de fazer alguma coisa, de iniciar algo. Se a gente estiver falando especificamente de um relacionamento, é um relacionamento que você pode fazer o que você quiser com ele, porque você tá na energia do mago aqui. Na energia do mago, você faz acontecer, você usa os elementos ao seu favor para construir o que você quiser. Então, você pode construir uma relação incrível aqui. Pode ser uma relação, pode ser a relação que você pediu a Deus, por exemplo. Mas se a gente estiver falando de uma decisão e você tá aí com um novo projeto, os amantes, algo que encantou o seu coração, um projeto, alguma coisa que você resolveu, você decidiu, não, a partir de agora eu vou buscar isso daqui. Então você vai com tudo, porque você tá com poder de cocriação, materialização, e cuidado com o que você pensa, porque as coisas, o que a gente pensa é muito forte. O que a gente pronuncia, então, tem poder, o universo escuta. Então vamos aqui já ver qual que vai ser essa linha de futuro. Deixa eu embaralhar aqui uma linha de futuro. A Lua! A Lua como energia de futuro. Gente, a carta da Lua, ela traz mistérios, tá bom? Ela fala da noite, ela fala de coisas que estão ocultas, que a gente não tá vendo, que a gente não quer ver, ou que estão escondendo da gente. A Lua, eu gosto sempre de falar a simbologia da carta, porque o importante é o que você tá sentindo, é o que ressoa com você. É o que bate no seu coração e você fala, entendi o recado. Então eu gosto, olhe as cartas, olhe a simbologia aqui das cartas e tire suas próprias conclusões, trabalhe sua própria intuição, que você vai receber as suas próprias mensagens, tá bom? Então a Lua, ela fala de ciclos também. A Lua é cíclica, fases da Lua, faces suas. E cada ciclo da Lua pede uma coisa pra gente. Lua nova pede pra gente plantar as nossas intenções. Lua crescente, a gente trabalha, rega essa semente. Na lua cheia, floresce, ilumina, descobre. A lua minguante, a gente se recolhe, solta, né? Analisa. E aqui a carta da Lua, ela traz a simbologia dos ciclos, o tempo de um mês. Ela traz aqui um caminho que precisa ser percorrido. Um ciclo completo que ainda precisa ser percorrido. Esse ciclo, ele pode estar no começo. Então, é algo que está no começo. É algo que você decidiu o que vai fazer. Tem tudo para ser feito. E agora tem um caminho para percorrer. Um caminho que pode não ser fácil. Um caminho que pode esconder aí adversidades. Mas é um caminho que você consegue passar por ele, porque essa lua aqui, ó, aqui ele tem todas, né? Aqui ele tem uma lua cheia, ele tem a lua crescente, ele tem várias luas aqui. Mas é um caminho que pode ser percorrido, porque a lua, ela também ilumina esse caminho. E a lua, a gente interioriza as coisas. Com a lua, a gente sente. A gente olha pra dentro, a gente sente. A lua a gente sente. É água. Vamos ver o que aguarda aí pra você. Vamos ver, eu tô curiosa. Vamos tirar uma carta pra cada carta, tá bom? Vamos começar nessa energia de passado, aqui. Vamos começar pelos amantes. Vamos descobrir o que esses amantes estão decidindo,
O que eles estão entrelaçando? Aqui nessa carta eles estão entrelaçando aí a alma deles, alguma coisa aí, né? Eles estão entrelaçados pelo destino. Pode estar falando de uma relação de destino também, mas isso ficou numa linha de passado. Os amantes. Áries, os amantes. Ó, caiu lá? Longe. Um 4 de ouros. Um 4 de ouros do julgamento aqui ficou no fundo do deck com as de pentáculos invertido, um 6 de copas. Os amantes com os 4 de ouros e um julgamento no fundo do deck. A gente pode estar falando de um momento, de uma decisão onde você precisou soltar alguma coisa, porque o 4 de ouros, ele tá aqui apegado nessas moedinhas. Ele tá segurando com tudo que ele tem, com toda a força do mundo dele. Ele não quer soltar. Das duas, uma. Ou ele tá protegendo o que é dele, ou ele tá realmente numa situação ali de ganância, de egocentrismo, onde você quer tudo pra si. Então, assim, soltar. E aí a gente tem o julgamento, que também fala de coisas que aconteceram ou que acontecem por conta do destino, né? Ou coisas que voltam. Com as de pentáculos no fundo do deck também, invertido em um 6 de copas, pode ter sido aí um presente de um Ás de pentáculos do universo, que era para ser um presente, mas tá invertido. Então, foi um bloqueio, é um presente que não agradou essa criança interior aqui, entendeu? Vamos entender mais o 4 de copas, ou esse 4 de ouros que tá aqui. Com o julgamento no fundo do deck, mais uma. Olha, vieram duas. Ok, caiu primeiro a temperança aqui no fundo do deck, ela caiu invertida. Caiu a justiça, só me lembrando daquele julgamento no fundo do deck. Muito bem. Gente, numa linha de passado, você vai ter que me contar aí nos comentários o que aconteceu com esses amantes, se foi uma decisão que você tomou, ou se foi uma decisão tomada por você, porque aqui tem a justiça, junto com esse 4 de ouros. Se a gente estiver falando de uma causa na justiça dos homens que envolvia um relacionamento, houve aí de repente, uma divisão de bens, né? Uma decisão que foi aí que você precisou dividir o que é seu. A gente caiu, a temperança também caiu aqui. Olha só, a gente tem um cavaleiro de paus, a lua no fundo do deck. A carta do dar e do receber, o 6 de ouros. Aqui no fundo do deck. Então, se a gente estiver falando de uma justiça dos homens aí, do que aconteceu na sua linha de passado, pode ser uma decisão que fez você precisar soltar essas moedinhas, sabe? A gente pode estar falando aqui de uma separação, a gente pode estar falando aqui de não só romance, mas se a gente estiver falando de trabalho. E se a gente estiver falando de trabalho, foi uma parceria que não foi justa, e precisou entrar numa justiça, né? Precisou entrar numa causa da justiça para que fosse resolvida alguma questão de patrimônio, tá? Aqui caiu a temperança, ela caiu invertida na minha mesa, mostrando que talvez não teve equilíbrio, não teve paciência, que não teve, sabe? Que a temperança, ela fala de equilíbrio. Ela fala de paciência, de esperar o tempo certo das coisas, de equilibrar razão e emoção, o que eu quero, o que eu preciso. Vamos ver o que mais. Que a gente vem agora pro mago, né? Ou seja, após um momento onde você precisou soltar uma decisão que veio pra você, né, da justiça, seja que fosse, se a gente não estiver falando de uma justiça dos homens, falando de uma justiça divina,
é outra situação difícil também, que é o momento que você, né, precisa deixar alguma coisa que você não quer pra trás. Vamos ver o mago, porque você tá saindo com esse arquétipo do mago aqui esta semana. O mago, ele já tá ali fazendo, entendeu? Ah, então quer dizer que eu vou ficar sem minhas moedinhas? Vou nada. Já vou lá começar a produzir minhas novas moedinhas, entendeu? O mago, por que que caiu o mago nesse momento de presente? Tá vibrando atual. Caiu já uma ali. O carro, outro arcano maior, outro arcano que te pede vá em busca, materialize o que você quiser. Vamos mais uma. Ó, o mago no fundo do deck. Falei pra vocês, carta de número 1. E essas duas são as mesmas cartas. E com o poder de cocriação desse, o mago na sua energia de presente. Você está vibrando o mago. Eu pedi uma carta pro mago, me cai o carro, que é a carta que só de você olhar você já consegue ver. Ele está indo para algum lugar. Esse carro vai para algum lugar. Vai em busca de alguma coisa, vai construir algo novo. E saiu o mago no fundo do deck junto com esse carro. E o As de Pentáculos ficou aqui no fundo do deck também, atrás do mago. E olha quem voltou. Ó, esse 6 de copas, ele tá rodeando essa leitura aqui o tempo inteiro. Tem alguma coisa aí da sua infância, ou então que não seja da sua infância, mas alguma coisa que está dentro de você. Sabe aquelas verdades que estão aqui, ó, dentro do nosso coração? Tem alguma coisa aí sendo trabalhada. Ou, de repente, você precisa ir buscar isso, buscar essa satisfação. Porque aqui, esse As de Pentáculos continua invertido, mesmo na sua energia presente, aqui do fundo do deck. Né? Na linha de passado ele saiu no fundo do deck invertido. E agora, de novo, ele continua invertido. Me dizendo que talvez teve uma proposta, teve alguma coisa que te ofertaram, a coisa que aconteceu que não... Sabe, que era pra ter sido o início de ouro. E não foi. E não é. Não é bem assim. Talvez esse As de Ouros ainda seja um empecilho, por quê? Porque a gente tá com The Devil aqui no fundo do deck. The Devil aqui no fundo do deck também, ó. Mas esse aqui tá invertido, ou seja, tá acabando esses momentos. Você não pode ficar nessa energia de... Ai, perdi uma causa na justiça, me desequilibrei todinho, fiquei... sem dinheiro, né? Meu patrimônio foi abalado por causa de uma decisão da justiça, uma decisão que veio em cima de mim. Agora eu preciso encontrar... Agora eu preciso encontrar foco, energia e ação. Preciso encontrar algo novo para eu fazer. Preciso pensar aqui, o que eu tenho de bagagem para fazer algo novo? Um trabalho novo? A gente tá falando de um trabalho novo, você saiu de um trabalho, de repente, e tá querendo buscar algo novo, algo diferente? Se sim, Se sim, tá muito forte para uma questão de empreendedorismo, de fazer você mesmo. O mago, ele faz com as mãos. E aqui é legal que saiu as duas, porque a simbologia desta carta, ele tá conectado com o céu e com a terra, com o que é divino e com o que é material. Tudo a ver, é uma questão de onde você vai precisar se reequilibrar, porque essa temperança caiu invertida aqui nessa linha de passado, dizendo que não havia tão bem esse equilíbrio. Esse Devil pode estar me falando de aprisionamentos, correntes que te aprisionam, de repente pode ser alguma coisa que ainda te prende no passado, que você não quer soltar. Talvez ainda tenha alguma coisa que você não precisa soltar, que você ainda precisa soltar, que você precisa... Let it go, sabe? Vícios, costumes, né? Aquela coisa que é hábito, que não te faz bem, que às vezes só te deixa numa energia baixa. A lua aqui de novo, no fundo do deck.
Vamos tirar mais uma pro carro. Mas então, esse carro tá indo pra algum lugar, meu amor. Pega esta carroça e sai andando com este... E olha que interessante que eu pensei, né? O mago, ele sai... Os mágicos, né? Se a gente for pensar que o tarô, ele é ancestral. É antigo. E o mago, os magos, os ilusionistas, eles iam com o circo, né? Nas suas caravanas. Buscando cada cidade, cada semana numa cidade nova. Eles pegam a carroça deles, coloca tudo que tem e vai por aí desbravar o mundo. Mostrar sua arte pro mundo. Sair desconhecido. O carro. Mais uma pro carro, uma confirmação. Obrigado. Os amantes. Outro arcano maior e outro arcano que já caiu. Eu pedi uma confirmação, me veio de novo os amantes. Sabe, meus amores? Mais uma vez, tendendo aí para uma decisão que precisou ser tomada, né? A gente tem os amantes do passado e os amantes ainda no presente. Talvez foi uma decisão que precisou ser tomada e agora com este carro você precisa decidir por si, de repente, porque... Gente, isso aqui é uma linha muito forte. Isso aqui é uma linha muito forte. O mago, o carro e os amantes. 3 arcanos maiores. 3 arcanos de um poder de cocriação. O mago, né? O carro com o mago, um poder de cocriação, de fazer acontecer, de ir em busca. E os amantes, ele pode estar falando de parcerias que podem estar surgindo aí para te ajudar. Pode estar falando que você está indo com este mago em busca de um novo relacionamento, de uma nova conexão, de uma conexão de alma, de uma conexão, se for de trabalho, que seja genuína, que seja uma conexão que vai te permitir co-criar, permitir ser você mesmo. Tem um anjo aqui também, né, o Cupido. Mas saiu no fundo do deck desses amantes, saiu o 9 de copas, um 10 de paus, o Papa e a Lua. Tá? E a Lua. Então, esses amantes, talvez você tá indo atrás de um preenchimento, sabe? De algo que, pô, eu tô cansada de ficar nessa energia aqui, ó, só guardando tudo. Eu quero exibir a minha felicidade, eu quero exibir minhas copas, eu quero sair e gastar um pouco, de repente. Eu quero exibir as minhas copas, porque tá difícil demais, foi difícil demais. E a gente precisa, tem um Papa aqui também. E logo depois uma Lua. Então tem algo aí que tá difícil, que precisa ficar mais leve, precisa ir em busca, precisa ir em direção. Vamos ver agora a sua linha de futuro. A Lua. A Lua. Que caminho é esse que você tem para percorrer com este carro? Virou e virou invertida. Um 7 de espadas. Um 7 de espadas. Tá, eu vou... Saiu o 8 de... Ó, saiu um 7, saiu um 8. 7 de espadas, um 8 de... Olha, o mundo. E o rei de... Eu acho que aqui esse 7 de espadas, ele tá falando de energia que a gente não deveria mais jogar fora. Tá? Porque caiu esse 8 de ouros aqui invertido. O 8 de ouros, ele fala... Deixa eu mostrar a carta no sentido normal pra vocês. Mas ela tá em sentido virado. O 8 de ouros, ele fala de tudo que a gente põe energia pra trabalhar, pra fazer, pra construir, pra aperfeiçoar. O 7 de espadas fala é a carta do furto, um roubo de energia.
é uma autossabotagem, é uma... De novo, lembra que eu falei no começo pra vocês sobre ganância, sobre egocentrismo, sobre o ego, sobre tudo aquilo que a gente quer porque quer manter na nossa vida, né? E que acaba sendo uma autossabotagem pra gente, essas coisas que a gente... Porque aqui ele tá carregando tudo que é dele e o que não é. Ele tá deixando duas espadas pra trás porque ele quer carregar tudo. Né? E esse significado invertido, eu acho que ele tá junto com a lua aqui, ele tá falando de um caminho que tem que ser percorrido sem desperdício de energia, sem distrações, sem acumular coisas demais. Mais uma pro 7 de espadas. Eu vou guardar esse 8 de ouros aqui. É uma decisão que não tá querendo ser tomada mesmo, né? Alguma coisa não tá querendo ser deixada pra trás. E a lua, lembra que eu falei? A lua fala de nossas inseguranças também. A lua fala das nossas inseguranças também. A lua também fala desses caminhos de autossabotagem, pesadelos. Veio duas cartas invertidas aqui. Um 2 de ouros, ou seja, não tá havendo equilíbrio. Não tá havendo equilíbrio? Você tá auto-sabotando? Você tá se enfiando aí numa noite escura, sem necessidade? Porque aqui tem um 10 de copas no fundo do deck. Confia na sua intuição, porque aqui a lua, ela também chama uma intuição. Aquilo que você sente, tá vindo, me veio uma coisa aqui. Se você tá sentindo que essa situação que você tá pensando, essa situação aí, não é pra você, se você tá vendo que esse carro tá desenfreado e que perdeu o controle, tome cuidado. Tome cuidado, porque aqui tem uma autossabotagem, aqui tem um furto. Um roubo de ideias, um roubo de energia, um roubo material. Então, se você tá aqui na dúvida entre duas coisas e tá sentindo que não é pra ser, não tente carregar tudo pra você. Não tente resolver todas as situações do mundo. Tem coisas que não te cabem. Tem coisas que você precisa decidir entre um e outro, porque não dá pra fazer os dois. Como que você quer atravessar esse riacho aqui? Aqui tem um riacho, tem um povo passando lá. Como que você quer atravessar esse rio carregando todas essas moedas, carregando todas essas espadas? E aí você tá em busca do seu 10 de copas, do seu 6 de paus aqui, mas ele tá invertido, porque alguma coisa aconteceu que fez você fazer um movimento. Você precisa fazer um movimento. O mago com o carro, você precisa ir em direção, ir em busca de algo. Com os amantes, em busca de algo que seja caloroso pra você, que satisfaça o seu eu interior e de repente parar de tentar equilibrar tudo isso aqui. De repente parar de tentar equilibrar duas situações, equilibrar... Lembra que saiu a temperança invertida aqui, falando exatamente dessa falta de equilíbrio? Dessa falta de paciência, dessa vontade de querer tudo na hora. Vamos ver mais uma, pra gente fechar essa parte. Mais uma confirmação. Um 10 de ouros. Olha, gente, conflitos aqui, porque nessa linha da lua aqui, eu sinto que esses dois aqui que caíram invertidos, esse 2 de ouros, esse 7 de espadas aqui que estão aqui, eles estão alertando você. Eles estão alertando você. Eu sinto que tem uma energia, porque tinha um 10 de copas antes no fundo do deck. Aí agora me cai um 10 de ouros, que é a realização infinita em todas as áreas da vida. Eu sinto que precisa ter alguma ação
Precisa ter alguma ação aqui, ô mago. Precisa ter alguma ação, o carro. Algum movimento que precisa ser feito. Pra você não entrar nisso daqui. Pra você não se auto-sabotar. Pra você não perder energia com coisas que não são suas. Pra você não querer abraçar o mundo inteiro nas suas costas. Sabe? Porque aqui tem uma energia de alerta também, toda vez. Sai uma carta de maravilhosidades e sai cartas de conflito no fundo do deck. Me reforçando essa ideia de que algo precisa acontecer para que essa realização chegue, que tá aqui no culto. Uma vez aqui, os dois têm uma energia de equilíbrio, os dois estão se equilibrando aqui. Os dois estão equilibrando as coisinhas deles. Solta, meu filho, solta, solta. A lua, ela fala de um ciclo que pode estar finalizando já, também. Né? Vocês vão ter que me contar aí nos comentários. Vamos ver agora qual que vai ser a nossa carta da lua. Tan, 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 tan. Gente! Eu tô falando a leitura inteira. Faça o primeiro movimento. Pegue este carro e este mago e vá. Be bold and make the first move. Seja esperto, be bold, seja bravo, sabe? E faça o primeiro movimento. Be bold and make the first move. E aqui... Eu não tinha visto. Eu tava falando sobre isso. Gente, eu tava falando. It's time to release negativity. Lembra que eu falei pra você no início da leitura? Cuidado com o que você pensa. Porque o mago, ele cocria, ele materializa. Eu não tava falando que tem uma energia de alerta aqui, que você tem que sair aí disso daqui, parar de segurar alguma coisa, deixar soltar, né? Soltar alguma coisa. Será que não é uma negatividade que tá aí no seu coração, que tá... Às vezes é excesso de realismo também, né? Eu não tô reclamando, só tô comentando a verdade. É excesso de realismo, você precisa sonhar um pouco mais. A lua fala pra gente confiar na nossa intuição. Então, be bold, seja esperto, seja corajoso. E faça o primeiro movimento. É time de soltar toda a negatividade. Tudo que tá fazendo ruim pra você. Amores, já curte, já se inscreve, deixa o seu like. E, por favor, comenta aqui embaixo pra mim se fez sentido pra você. Porque eu fico curiosa aqui, tá bom? Muito beijinhos, espero ter ajudado. Até a próxima.